Bom, esse vídeo vai ser sem roteiro, eu nem sei se eu vou subir ele, mas eu vou falar as principais dores que o mercado imobiliário, na verdade as principais dores não, eu vou falar as principais experiências que o mercado imobiliário ele proporciona para alguém que caiu de paraquedas nessa profissão. Eu vou pedir desculpa a vocês, né, pelo ambiente, mas, e pela gravação, né, ela vai ser 100% amadora. Meu microfone não entra nesse celular, ele é novo entre aspas. Mas vamos lá. Para você que não me conhece, eu me chamo Henrique Gabriel, eu tenho atualmente 24 anos e vamos fazer, fim desse mês, eu gravo no dia 6 de julho de 2026, no fim desse mês vai fazer um ano que eu me tornei um corretor credenciado no estado do Amazonas, na capital de Manaus, E assim como tudo, né, que nós iniciamos, são vendidas diversas promessas pra gente, né, diversos prós de uma profissão, de uma decisão, e eu não estou reclamando, tá bom? Inclusive o intuito desse vídeo não é reclamar, é desenhar para você todos os prós e os contras que essa profissão ela me proporcionou, né? Quais foram os meus erros, e eu tive diversos erros, quais foram os meus acertos, eu também tive diversos acertos, e aonde eu estou na atual posição neste momento. Bom, eu iniciei essa profissão enquanto eu estava trabalhando na Havan. Eu estava trabalhando como vendedor de eletrodomésticos e garantias e serviços. Estava no emprego estável, tinha uma renda fixa todo mês de 2.500 a 3.000, era essa a oscilação. Era um vendedor naquele período abaixo da média. Eu basicamente tinha criado um desgosto enorme pela profissão de vendedor e decidi só abrir mão, sabe, levar com a barriga e tentar desbravar outras profissões em paralelo. E eu comecei a vender perfumes, que inclusive durante a maior parte do ano passado foi a minha principal fonte de renda, né? Olha, veja só, eu puxava com perfumes de 3.000 a 3.500 vendendo perfumes. E isso me encheu de confiança para tomar decisões mais ousadas, pois eu tinha ali uma renda de 2.500, 3.000 vendendo perfumes. Opa, e se eu aumentar o ticket? Se eu consigo ganhar dinheiro vendendo um produto de R$150, imagina quanto que eu vou conseguir ganhar se eu vender um produto de R$200.000, que atualmente é o valor mínimo de um apartamento aqui na região que eu moro. Então isso foi um dos gatilhos que me incentivaram a tomar essa decisão de sair de uma renda fixa para a renda variável, que é a que eu estou hoje. E nesse vídeo eu quero desenrolar quais foram os principais percalços, né, dessa transição. Bom, então eu comecei em paralelo a Havan, o meu trabalho assalariado, a vender apartamentos, né? Eu entrei como calça branca, quem me direcionou na época foi uma gerente, que eu tenho uma certa gratidão, e comecei a ver um resultado muito bom para meses de trabalho. Em alguns meses de trabalho eu tinha feito 30%, 40% do que eu fazia anualmente dentro da Havan. Então eu pensei, poxa, eu já fui um dos melhores vendedores dentro da Havan por um período, né? Eu fiz um resultado muito bom com perfumes. Eu agora mal comecei dentro do ramo imobiliário, já fiz um resultado bom. Na época eu lembro que eu tinha feito 500.000, 600.000 ali de VGV. Quem é corretor aqui sabe o que quer dizer, volume geral de vendas, né? E eu fiquei, poxa, se eu fiz isso em pouco tempo, imagina se eu fazia o full time desse negócio aqui. E foi o que eu fiz. Eu tomei uma decisão sem ter juntado reserva de emergência, sem ter feito nada disso, e fiquei, cara, eu vou desbravar nisso daqui. Eu já morava com minha esposa, né? Na época eu não era casado, mas eu já morava junto e fui muito confiante de que eu iria gerar uma receita muito maior
do que o que eu já tinha gerado até aquele momento. Então, foi quando em julho eu tomei a decisão de sair da van, de sair, né, de encerrar uma renda fixa que eu tinha para ir para uma renda variável. E aqui começa a história de fato como corretor de imóveis. E só para pontuar, esse vídeo aqui em nenhum momento é para desmerecer ou é para falar de uma história triste ou de me gabar de alguma coisa. É só para falar a realidade de tudo aquilo que eu passei dentro do mercado imobiliário, do nada, né? Abrindo mão de uma renda fixa que não, assim, estava um pouco acima da média, né? Tudo bem que não era um salário absurdo, mas eu ganhava ali de 2.500, já é uns R$800 R$900 a mais do que o salário mínimo, e eu ainda ganhava em paralelo a renda da Rinode, né? Que eu vendia perfumes da Rinode. Então, poxa, eu estava ganhando 6 mil reais, né? Por que eu parei e não tenho mais essa renda dos perfumes? Porque eu vendia para o pessoal da van. Então eu tinha uma renda muito alta e isso abriu meus olhos. Eu fiquei, nossa, então vou tomar uma decisão ousada, já que eu estou vindo de uma alta excelente. Então eu vou tomar uma decisão ousada, eu vou aqui tomar uma decisão que vai mudar tudo, vai potencializar aquilo que eu já criei. Eu vou apertar a pausa aqui rapidinho. E foi o que eu fiz. Eu tomei uma decisão de sair da van e eu fiz questão de pedir as contas. Então, eu não tinha direito a nada, só os dias trabalhados. A van de cortesia não descontou o aviso prévio, né? E eu saí e embarquei nessa nova jornada. Até aquele momento eu já tinha feito um VGV de 600 mil reais. Né? Eu não vou falar os valores, as comissões e tudo mais, mas 600 mil reais já era um bom dinheiro em comissão. E eu, logo em seguida, vendi cerca de 400 a 600 mil reais, ou seja, eu tinha até aquele momento 1 milhão de VGV em 6 meses de trabalho, né? Para muitos isso é considerado um valor grande, né? Dentro desse mercado. E foram a partir desse período que vieram os percalços dentro do ramo imobiliário. Como eu entrei de paraquedas dentro desse meio, e assim, eu vou começar a pontuar inclusive as dificuldades que eu enfrentei ao entrar nesse ramo. A falta de informação. Essa falta de informação. Esse foi o principal gerador de dor que eu tive. Ou falta de experiência, ou falta de conhecimento, chame como você preferir. Mas a falta de informação foi o principal gerador de desgaste dentro dessa profissão. Pelo seguinte motivo: eu não tinha conhecimento técnico do que eu estava fazendo. Na minha cabeça, eu só precisava aprovar o crédito da pessoa, mostrar as condições, ela pagava o ato e estava tudo certo. E assim, dentro de algumas categorias de financiamento imobiliário, é literalmente assim que funciona, né? Quando você está falando de um SBPE, você só precisa aprovar o crédito, mostrar as condições e aprovar. Porém, quando nós vamos para a classe econômica, né, que é como nós chamamos, para as faixas 1, 2 até o 4, 1 até o 4, né, que são os programas Minha Casa Minha Vida, tem uma série de processos que de maneira alguma devem ser ignorados. E pela minha falta de informação e competência na época, eu ignorei, né, por não ter uma noção de quão relevantes são essas etapas e o que me gerou dores horríveis até agora. E para você que está iniciando no mercado imobiliário, esse é o ponto principal que você tem que se atentar a partir de agora. Vou falar de forma resumida o que aconteceu. Eu mandei a documentação para minha gerente, né, de um cliente, e nós queríamos incluir, né, na negociação um subsídio estadual daqui do meu estado, né? E se a gente incluísse uma certa dependente, iria conseguir esse subsídio de forma
completa, né? Os 2 subsídios, no caso federal e estadual. E a minha gerente, ela que basicamente guiou, coordenou, né, a venda. Eu só estava basicamente conversando com o cliente, perguntava dela o que eu devia fazer, ela pedia, eu pedia do cliente. Era basicamente isso que eu fazia. E, bom, em resumo, ela não se atentou que faltou um documento para enviar, né? E era um documento muito importante mesmo. Nós não fizemos um checklist, né? Ela também, a correspondência, a agência não fez. Quando chegou no cartório, eles fizeram o checklist e gerou um distrato após a assinatura com a Caixa. E para quem sabe, para quem já viveu na pele, um distrato após a assinatura com a Caixa é muito doloroso, né? Porque nós temos aqui a fase obra, nós temos aqui FGTS, no caso, em alguns casos, nós temos aqui um valor consideravelmente grande que já foi pago, que deve ser ressarcido ao cliente, deduzidos as comissões e as taxas da construtora. Então já imagina quanto que o cliente ficou de prejuízo por conta de um erro, né, meu. Não vou me isentar da culpa, né? Eu, apesar de na época só estar acompanhando o processo, eu não tinha creche, quem de fato fez a venda foi a gerente, né? Mas imagina o prejuízo que o cliente recebeu por conta de uma negligência dessa gerente e minha, né, de uma incompetência, e gerou ali um distrato, né, onde o cliente teve quase 18 mil de prejuízo. E para o cliente não sair no prejuízo, não sair lesado e consequentemente ter ações judiciais me envolvendo a gerente, envolvendo a imobiliária, nós acordamos em devolver a nossa comissão, né? E esse foi um dos principais pontos ali, né, baixos dentro da minha profissão. Após isso, o programa estadual ele começou a demorar para repassar os valores às construtoras, o que resultou em distratos unilaterais por conta de períodos. A entrada foi reajustada, valores altos, o financiamento já não cobria todo o valor, né, todos os valores do imóvel, então foi gerado distratos. Em resumo, eu tive 3 distratos no ano passado. Todas as vendas que eu fiz, basicamente, elas caíram. No caso, vendas de apartamentos, elas caíram no ano passado. 3 distratos. E ao ver essa situação, eu não recebi nada, né? O que eu recebi, na verdade, eu tive que devolver. Então, todas essas situações, elas geraram um desgaste incrível, um desgaste grande no meu emocional. Porque pense bem, eu tinha acabado de tomar uma decisão de largar o meu emprego, de largar a minha outra fonte de renda considerável para investir em algo que eu não conhecia, que eu estava aprendendo. E nesse período que eu larguei tudo, eu tive uma série de problemas, uma série de distratos, uma série de desenrolares assim, que me prejudicaram num nível excedente, né, aos padrões que eu estava acostumado. Então, me desgastou muito todas essas situações, e comecei o ano de 2026 com outro pensamento de tipo, cara, agora eu tenho que aprender assim. Eu, graças a Deus, aprendo rápido dentro desse meio, né? Então, na minha cabeça, eu aprendi tudo que tinha que aprender. Iniciei o ano tendo desenvolvido vários conhecimentos que eu não tinha ao iniciar, né? Tendo ali agregado, tendo aprendido ali tudo que precisava dentro de um financiamento de habitação popular, né? Que é o UHS, né? Unidade Habitacional Social, algo assim. Então, eu iniciei esse ano já perito em todas as regras, pelo menos dentro dessa categoria. Então, já iniciei o ano vendendo ali 1 milhão, foi basicamente 1.300.000, 1.400.000, mais ou menos essa faixa. E a maior parte desses valores foram de apartamentos que fugiram dos populares, né, do Minha Casa Minha Vida. Então, eu vendi ali a maior parte de médio para alto padrão. Então, já comecei a
ver os frutos de uma decisão, né? Poxa, imagina, em 3 meses eu fiz o que eu fazia em 1 ano da Avan, só vendendo 2 apartamentos de médio padrão. Então aquilo, mais uma vez, despertou um brilho gigante aos meus olhos, o que me fez persistir nesta profissão. Ainda mais no período que eu estava precisando, porque eu não tinha renda. Eu estava sobrevivendo de vendas de lotes e de aluguéis, né? E para um corretor, você que é corretor sabe, para um corretor iniciante, viver de aluguel, viver de terceiros, é uma decisão ousada para quem é iniciante, pois o terceiros ele se beneficia mais com o tempo, porque ele acumula uma carteira de clientes muito grandes, então ele já tem uma recorrência, ele já tem uma procura muito maior do que quem está iniciando. Então foi como eu consegui sobreviver pagando o meu carro, que na época eu comprei um carro, que também me deu diversos problemas. Como esse canal aqui eu vou falar da minha vida, né, e dos erros e acertos, eu em algum momento vou falar da experiência que eu tive ao comprar meu primeiro carro. Então, voltando para o assunto, eu estava com os olhos brilhando novamente, porque eu vi, né, eu fazer o meu salário de 1 ano em 3 meses. Só que é aí que vem o problema. Por conta do distrato, eu tive que me afastar da profissão por 4 meses. Eu fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses sem poder exercer a minha profissão dentro de apartamentos em planta, que foi aonde eu tinha me especializado. Então eu tentei viver só de terceiros. Então, quando eu recebi de janeiro a março o meu salário que eu fazia na Avan em 1 ano, eu fiz em 3 meses. Quando eu recebi, eu estava com diversas contas para pagar. Carro dando problema, muitos cartões atrasados, muitas pessoas, muitos credores, né, que eu estava devendo. Então pense só, eu basicamente me descapitalizei em meses. Perdi não, né? Eu tive que ressarcir aos meus credores e eu fiz isso de uma forma negligente, porque eu não considerei a possibilidade de as minhas próximas vendas não receber de forma imediata, porque esse é um mau costume que eu tinha, que eu acabei obtendo devido à minha renda ser fixa, né? Eu acabei pensando, não, eu já sei como fazer, então eu vou fazer de novo 36 mil e tá tudo certo. E não que eu não vá fazer, tá? Eu sei que eu vou fazer, mas a questão é que a nossa profissão, né? Desculpa até a palavra, até a frase que eu vou soltar, eu sou cristão, né? Eu sei que a gente não pode proferir isso, mas é um ditado popular e você vai conhecer. Nós não podemos contar com o ovo no cu da galinha, essa é a verdade. Nós não podemos, dentro da nossa profissão, dentro da renda variável, nós não podemos contar com o ovo no cu da galinha. Nós não podemos contar que nós vamos receber só porque vendemos. Essa é a verdade, essa é a triste verdade dentro da minha profissão, aonde o corretor é o elo mais fraco dentre todos os sujeitos. A construtora não é o elo mais fraco. É lógico, eu estou falando dentro do meio corporativo, fora o cliente, o elo mais fraco de fato é o cliente, né? Mas no meio corporativo, o corretor é o mais fraco dentre todos os sujeitos, porque a construtora tem bala na agulha, a imobiliária tem bala na agulha, o corretor, a palavra dele, inclusive a palavra do corretor, ela só é sustentada pela qualidade da construtora, e isso são coisas que a gente não consegue prever. Aqui no meu estado, tem construtoras de décadas de anos de mercado, décadas, tem diversas obras entregues em Manaus. Aí ela lança um produto, muitas das vezes não consegue entregar esse produto, acontece algum problema, e a primeira pessoa que é culpada nessa situação não é a construtora, é o corretor de imóveis, porque foi ele que intermediou. E a nossa profissão, ela não é de meios como o do advogado, nossa profissão ela é de resultados. Então, se o corretor ele repassa uma promessa que a construtora passou a ele para o cliente, o corretor também vai responder, né? Porque ele não é uma profissão de meio, ele é uma profissão de resultado. Então, o trabalho do corretor é confiar na construtora para repassar as informações para o cliente. Muitas das vezes a construtora falha, a construtora ela vai quebrar, ela vai fazer alguma besteira. E tem um amigo meu que ele vendeu uma construtora de médio padrão aqui no meu estado, médio padrão, apartamentos ali
né? Um pouco mais, com um ticket um pouco maior, né? Uma renda de 15 mil para comprar esses apartamentos. Ele está há mais de um ano sem receber dessa mesma construtora, né? E a construtora também não entregou o apartamento. Então, assim, os ônus da nossa profissão, de fato, você consegue fazer o salário de um ano de um CLT de uma forma muito tranquila, né? Comparado ao trabalho do CLT e comparado ao nosso trabalho. O nosso trabalho é apresentar o decorado, né? Fazer a captação do cliente, aprovar o crédito, ver se ele se encaixa em todos os critérios. O cliente aprovou, ok, comprou, Caixa aprovou, Caixa fez o repasse, a imobiliária faz o repasse para o corretor e pronto, né? Esse de fato é o nosso trabalho. Quais são os contras, né? Os contras é que não existe cliente em cada esquina querendo comprar um apartamento de R$500 milhões, uma taxa de juros elevada no SBPE, por exemplo. Não é todo dia, inclusive dentro da Minha Casa Minha Vida, você pode até ter em cada esquina uma pessoa que queira sair do aluguel, mas são cheias de exigências muitas das vezes. Muitas das vezes querem uma casa com um ato de R$500, ou às vezes nem tem o nome limpo para aprovar, né? Um crédito ok, não tem dependente. Então, assim, os contras, vou listar, né? Primeiro, comissão. Esse é o ponto mais importante dentro desse esboço que eu estou fazendo sobre a minha profissão. A comissão, ela não é imediata. Muitas das vezes você vendeu o produto, você fez a intermediação, você fez o seu papel, mas não vai receber. E eu cansei de fazer isso, cansei de fazer a intermediação entre um comprador e o vendedor e não recebi. Cansei de ter essas experiências. Eu já tive, para um ano, eu tive mais de 3 vezes essa experiência. Imagina, você não pode contar com essa comissão, porque até ela pode cair. E a construtora não se importa, no sentido de que ela está recebendo a entrada, mas não repassa nenhuma porcentagem para o corretor. Na verdade, estou reclamando, mas não estou afrontando nenhuma construtora. Isso é o padrão que foi estabelecido no mercado. Eu só estou pontuando as dificuldades que o corretor ele tem ao engrenar nessa profissão. Então, a comissão, ela é demorada e ela tem riscos. Às vezes a construtora paga, ela faz o repasse à imobiliária, faz certinho, mas às vezes a imobiliária não faz o repasse ao corretor. Eu ainda não tive essa experiência e espero não ter, mas eu já vi isso acontecer em vários momentos. Já vi corretor tendo R$70 mil para receber da imobiliária e ela não repassa. Então, a comissão muitas das vezes não é garantida. Flexibilidade. Isso é um ponto interessante dentro da minha profissão. Flexibilidade. Bom, ao entrar no ramo imobiliário, eu acreditei que eu estava entrando num ramo onde eu me tornaria autônomo, que é o que é pregado, não é isso? A verdade é que o corretor ele não é autônomo. Não é autônomo. Pelo menos a maioria dos corretores que eu conheço não são autônomos. Porque muitas das vezes os vínculos que as imobiliárias elas forçam para se ter com o corretor tiram toda a autonomia do corretor. Eu não estou dizendo aqui que o corretor, para ser um corretor bem sucedido, ele não deve ir para a imobiliária, ele não deve tirar plantões. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que muitas das vezes os vínculos que as imobiliárias tentam forçar com o corretor tiram toda a autonomia do corretor. Eu já tive questões que só o fato de eu falar, olha, estou me desligando dessa imobiliária, muito obrigado pelo tempo, torço pelo sucesso de vocês, Deus abençoe. Só o fato de eu dizer isso, eu já sou tido como um traído. Só o fato de eu não querer continuar com uma parceria com uma imobiliária, sendo que o período que eu estava lá, eu cumpri com todos os pedidos, tudo aquilo que eu me comprometi, eu tentei entregar e entreguei, graças ao bom Deus, inclusive resultados. Então o corretor não tem flexibilidade. Ele pode ter ali essa questão de trabalhar como quiser, pode, mas dependendo do local onde ele se encaixa, a autonomia dele é perdida. E também tem a questão do cliente. Muitas das vezes o cliente quer ser atendido no domingo, né? Então a flexibilidade não é uma fantasia dentro do nosso caso, tá bom? Processos. Recentemente eu tive processos, eu digo
etapas, né? Processos, não é processo judicial, é processos mesmo, né? Processos. Recentemente eu tive uma situação dentro da minha profissão, onde um processo de um mês para o outro, ele mudou de forma drástica, ele mudou assim de uma forma repentina, né? Fazendo um resumo, eu aprovei um cliente, validei a renda dele através do imposto de renda em uma agência, em um período para o outro a Caixa decidiu mudar as regras, ele tinha que passar por uma série de entrevistas a mais, né? E ele reprovou na agência, sendo que ele deu um ato alto, mais de 10 mil reais, para o Minha Casa Minha Vida faixa 1 na verdade, né? Um ato de 10 mil reais, quem está no nosso meio sabe que é muito difícil, se a pessoa não tiver FGTS, né? Geralmente usa o FGTS como entrada, mas no caso foi um ato líquido de 10 mil reais, mais sinais de 3 mil reais, né? Somando 4.500 reais, somando os demais valores. Mesmo assim, ele foi reprovado por uma regra que mudou repentinamente. Aqui eu abro um parênteses, né? Eu entendo o porquê ela fez isso. Eu entendo perfeitamente a questão dos corretores não fazerem um filtro ou não passarem todas as informações para o cliente, né? Acabou aumentando o nível de inadimplência. Porém, a forma que ela aplicou essa regra dentro do meu estado foi muito repentina e não houve possibilidade do corretor ter um preparo antecipado para essa mudança, né, para ajustar o cliente às novas regras. Não, as regras foram aplicadas, o cliente já foi reprovado, mesmo ele tendo feito a aquisição antes das mudanças das regras. Então, é uma das minhas últimas críticas, né? Uma das minhas outras críticas à nossa profissão, né? Esses aqui são os contras. Vai ser um vídeo de meia hora, então se você teve paciência para ver até aqui, que bom, né? Você que está pensando em ir para o meio imobiliário, isso vai te ajudar muito, né? Se você não está pensando nisso, não tem problema. Se você nem viu até aqui, só pulou, não tem problema também. Isso é um vídeo mais para desabafo. Os prós, né? Eu acho que eu já falei os prós, né? Os prós e os contras, mas recapitulando, os contras, a comissão, o corretor é o elo mais fraco aqui, até porque para ele fazer vendas, ele tem que investir parte dessa comissão em anúncio, em gravação de conteúdo, e nada disso é barato, nada disso. Uma gravação hoje de um vídeo simples, padrão, onde o videomaker já gravou o mesmo vídeo com trocentos corretores a R$350 para fazer um vídeo de um apartamentozinho aqui, R$350 para fazer um anúncio, né? Gerar tráfego. Se você não souber o mínimo de gestão de tráfego, você vai gastar R$400 com o gestor de tráfego. Ou seja, 350 o vídeo, R$400 o gestor de tráfego, só que é R$750. Vamos arredondar para 700. Mas esses R$400 que você vai gastar com o gestor não é o que vai rodar de anúncio. R$400 é só a remuneração do gestor. Se você quiser rodar um anúncio, é no mínimo R$100 para ter pelo menos os 10 leads entrando aí, uns 20 leads entrando aí. Então, vamos colocar aqui que você gasta R$300 de patrocínio. Então, R$350 para gravar um vídeo, 400 do gestor, né? E mais R$300. Dá o que? Dá R$1.000? Vamos arredondar para R$1.000? Então, a menor remuneração dentro de um apartamento em planta é 4.200, sem considerar a nota que é emitida a nota. A imobiliária ela já recolhe o imposto, né, para pagar. Vamos colocar aqui o menor imposto que já não existe, 10%. Não existe mais, eu não vi mais imobiliária descontando 10%. Mas vamos colocar aqui 10%. A comissão do cabra é R$4.000, a menor comissão. Deduzindo o imposto de R$400, nesse caso ele vai receber R$3.600. Deduzindo esse investimento que o corretor faz, né, entre anúncio, entre gravação de vídeo profissional, porque não é qualquer vídeo que vende, tem que demonstrar, tem que ter o orgânico, tem que ter o empresarial, né, o profissional, né? Então aqui já gastou R$1.000 mais o imposto,
R$ 1.400. Então, de R$ 4.000, restaram R$ 2.600. Então, esse é o mundo real do meio imobiliário. Por conta disso, o que eu recomendo aos corretores que estarão entrando nessa profissão: não cometam o mesmo erro que eu, de não acumular uma reserva de emergência considerável e foque no médio para alto padrão. Se você for focar no Minha Casa Minha Vida, né, você precisa no mínimo vender 3 Minha Casa Minha Vida para ter um resultado ok, para ter um resultado bom, para conseguir pagar as contas e ter uma vida relativamente boa. Agora, se você focar no médio padrão, médio para alto padrão, geralmente é um público que é um pouco mais exigente, mas são processos, acredite em mim, muito mais tranquilos de se lidar, muito mais tranquilos do que Minha Casa Minha Vida. Então, assim, esse é o meu conselho para quem quer se tornar um corretor. Eu fiz aqui um desenho todo da minha linha. Atualmente, dentro desse mercado, eu já fiz 3 milhões de VGV, né, de contratos assinados, né, e contabilizados. Eu acredito que, na verdade, 1.500.000 de contabilizados, né, fora os de distrato, mas no geral eu fiz um volume de 3 milhões, contabilizados 1,5, que dentro do meu ponto de vista está bom, levando em conta que eu passei 4 meses afastado da profissão. Esse foi um vídeo de desabafo. Eu não pretendo sair da profissão, eu estou inclusive com negociações boas, promissoras. Se Deus quiser, eu vou estar trazendo. Eu sou muito novo, né? Não tem como dizer que o que eu falei aqui é uma verdade absoluta dentro da profissão, mas eu acredito que tem números promissores ali para entrar, vendas promissores ali para entrar. Então eu vou estar atualizando nesse canal aqui. Esse canal aqui, só para nortear você que está entrando, ele foi feito para falar de mim no sentido de tudo que eu vivo no dia a dia, né? Das minhas experiências como vendedor, né? Vou falar aqui sobre tudo relacionado à venda que eu conheço. Eu não sou tipo um Flávio Augusto da vida, né? Mas sou jovem, tenho uma energia considerável para gastar, para investir. Vou falar das minhas questões filosóficas, que eu gosto muito de filosofia, já estudei bastante. Hoje estou mais apegado na Bíblia, mas em um volta e meia irei trazer questões filosóficas, e também irei falar da Bíblia, falar de Jesus Cristo. Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, ele vai ser um vídeo totalmente amador. Vou postar provavelmente da forma que está, com uma legenda a mais aleatória possível, né? E quem viu até o fim, muito obrigado por ter dado o seu tempo a mim, né? Eu espero que o que eu falei aqui tenha alguma utilidade para você e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, até o próximo conteúdo que eu vou estar gravando, acho que amanhã. Falou, pessoal.